Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e bem-vindos ao mês de setembro, mês que pessoas lindas fazem aniversário, incluindo o meu autor preferido da vida, o nosso reizinho Stephen King, que no dia 21 de setembro completa 74 aninhos e que incrivelmente publicou mais de 74 livros. Então, mesmo se ele tivesse nascido já escrevendo, ele já teria mais de um livro publicado por ano. Tá bom pra você? Porque sim, pra mim tá excelente. E como muita gente sabe, o Stephen King ele é conhecido como o mestre do terror. Então tem gente que já ouve o nome Stephen King e já faz o sinal da cruz de pavor, porque pensa que o homem só escreve coisa macabra, coisa tensa, coisa aterrorizante e de sentir medo mesmo. Mas como eu sei que também tem leitor que tem a curiosidade, né, de conhecer a escrita do Stephen King e que ao mesmo tempo que quer dormir à noite tranquilamente, então eu hoje trouxe 6 livros do mestre que eu li e que eu amei e que não tem nenhum elemento de terror, que você pode ler sem medo. Porque assim, o King, eu considero ele também, né, o mestre do terror, porque quando ele quer escrever uma coisa bem creepy, bem macabra, tenebrosa mesmo, ele faz com maestria. Mas também quando ele escreve fantasia, drama, ficção científica, ele também faz com maestria. Então, eu, particularmente, classificaria o homem como o mestre da escrita. Ponto. Porque assim, pra mim, pode ser um prólogo, epílogo, pós-fácil, prefácio. Quando o King escreve, ele consegue me envolver, assim, ele consegue me prender. Então, assim, o homem manja, não tem o que fazer. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre as obras do autor, esse mês de setembro, um mês comemorativo, né, por causa do aniversário dele, aqui no canal eu vou só trazer vídeos em homenagem ao Stephen King. Então, se você tem interesse e ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Aproveita também, já para não esquecer, já senta o dedo no botão do like. E também lembrando que dos livros que eu citar aqui no vídeo, vai ter o link de compra aqui na descrição, se algum te interessar. Lembra também que tem o link geral, que você pode comprar qualquer coisa sem ser livro, que não acrescenta nada para você, não tem nenhum custo adicional, mas para mim gera uma pequena porcentagem, eu ganho uma comissão. E sem mais enrolação então, recados dados, bora falar dos livros, mas assim, antes, eu queria dizer que medo é uma coisa relativa. Tem gente que tem pavor de histórias de serial killer, história de psicopata, mas que fica super de boas com histórias de assombração, fantasma, espírito, demônio e vice-versa. Da mesma forma, né, que tem gente que tem pavor, não pode nem ouvir falar de palhaço, tem gente que não acha nada demais, né, como eu acho até cômico. Então, assim, dos livros que eu vou citar aqui, são os que eu considero bem mais de boas, de uma forma bem generalizada. São livros que em nenhum momento eu senti que foi a intenção do autor fazer você ficar com medo. Tipo aqueles livros de drama, que tem aquele trecho específico que é intencional do autor fazer você se emocionar. Aquele trecho bem apelativo mesmo. E ele vai ali na intenção mesmo. Então, desses livros que eu trouxe, são livros que eu não senti em nenhum momento que foi a intenção do autor focar no terror e tentar fazer com que você fique com medo. E o primeiro livro que eu trouxe nessa lista foi meu primeiro contato com o autor, que foi o A Espera de um Milagre, livro que tem aquela adaptação aclamadíssima, perfeita, zero defeitos, com o Tom Hanks. E esse livro aqui, ele tem uma carga mais dramática, porque aqui ele vai contar a história do Paul, que ele é um velhinho, ele já tá no asilo, e aí ele vai relembrando de quando ele era mais jovem, e na época ele era chefe dos guardas de uma penitenciária em Cold Mountain, e ali o bloco que ele trabalhava era o dos que estavam no corredor da morte. Então, assim, pra mim, o mais pesado desse livro são as descrições dos crimes que esses caras cometeram. Só que assim, nada muito além também do que a gente já vê na TV aberta, no Cidade Alerta da vida. Daí, nessa história, nessa penitenciária, chega um cara que ele é acusado de um homicídio de 2 menininhas, de 2 crianças, que é o John Coffey.
E a partir daí, né, a partir da chegada dele, coisas começam a acontecer. Eu acho que muita gente já conhece, né, essa história por causa do filme, né? Pelo menos a galera aí da minha faixa etária, né, acima dos 30 anos, pegou o hype do filme, o lançamento dele nos cinemas. Só que ainda tem muita gente que não associa que é uma história do Stephen King, porque realmente é uma história muito triste. Eu acho que é uma história que é de fazer assim, qualquer coração de pedra, pelo menos se emocionar um pouquinho. Eu, que sou manteiga derretida, eu desabo de chorar com o filme. Com o livro eu choro, porém menos, porque eu sou assim mais visual, então quando é uma cena muito emocionante, quando eu vejo alguém se emocionar, eu acabo me emocionando junto, inclusive isso vem piorando com o tempo, mas enfim. Esse daqui é um livraço, eu super recomendo. Eu não acho que ele tenha essa intenção em nenhum momento de fazer com que o leitor fique com medo. E mesmo para você que já assistiu o filme, eu super recomendo ler mesmo assim, porque é aquilo, né? O livro ele tem muito mais informações, tem mais detalhes, tem algumas mudanças também, mas eu acho ambos, livro e filme, perfeitos. Outro livro super favoritado por aqui é o livro A Zona Morta. Esse daqui já tem resenha aqui no canal, uma resenha que eu gosto bastante. Eu vou deixar o link nos cards e também aqui na descrição. E aqui o King, ele trouxe uma pegada meio policial, meio ficção científica. Tem um toque de política também. E é um livro que eu amo demais e que eu não vejo muitas pessoas falarem dele. E sempre que eu consigo, sempre que eu tenho oportunidade, eu tento falar dele aqui no canal para realmente indicar para mais pessoas, porque eu acho que é um livro que tem, assim, um potencial de agradar muita gente. Nesse livro eu me apeguei demais aos personagens. Aqui tem um casal que eu shippo tanto até hoje. E aqui a gente conhece o John. O John, ele tem um poder desde que ele caiu quando ele era criança, bateu a cabeça. Ele tem esse poder que foi se intensificando com o tempo, porque ativou lá uma parte do cérebro dele. Então, toda vez que ele toca numa pessoa, ele consegue visualizar alguma coisa sobre ela. Então, por exemplo, ele vai cumprimentar alguém e aí ele consegue ver que nesse momento, lá na casa dela, numa outra região, o gato tá subindo na cortina. Ou então ele consegue visualizar que no passado aquela pessoa foi casada com X pessoa, se divorciou, ou então ele consegue visualizar que no futuro essa pessoa vai morrer de X forma. Daí o John, ele conhece um cara que é um político, e esse político, ele tá super na vibe de querer se tornar o presidente dos Estados Unidos. E quando o John, ele toca nele, ele consegue visualizar que vai dar muito ruim se esse cara conseguir lá o que ele almeja. E aí, a partir dessa visualização dele, coisas começam a acontecer. E uma das coisas que eu mais gosto na escrita do Stephen King, que eu acho que é uma das características dele, é a explicação que ele dá para fenômenos, para essas coisas mais científicas. E esse livro também, ele tem uma vibe de investigação policial, mas é aquilo, nada de terror, nada para meter medo. E o casal também, né, como eu falei, é super fofo, então tem também um toque de romance. Então assim, é um livro que eu super recomendo. Sem medo, só vai. Outro livro nessa mesma pegada de ficção científica, de pessoas com poderes, é o livro A Incendiária, nessa edição lindona da Biblioteca Stephen King. É uma edição em capa dura, tem um alto relevo aqui na capa. As páginas têm essa ilustração que lembra a página queimada, tem uns foguinhos ali. E aqui a gente conhece a Charlie. Ela é uma criança, né? Uma menina que ela é a incendiária, porque ela consegue tacar fogo nas coisas. E aí a gente vai conhecer lá a família dela, vai conhecer como que os pais dela se conheceram. A gente vai saber, né, da onde que veio esse poder. E, igual no outro livro, A Zona Morta, pra mim, a explicação do Stephen King é assim, é perfeita, super me convence. Fora que ele detalha muito bem. Algumas pessoas chamam isso de prolixidade, eu chamo de perfeição. Ainda mais que eu sou da área de biológicas, então quando ele coloca ali algum termo, alguma explicação um pouquinho mais razoável, eu já super me sinto em casa. Principalmente quando é uma coisa que ele não ficou assim, viajando na maionese, não brisou além da conta.
Quando é uma coisa que faz um pouquinho mais de sentido, eu já super gosto. E aí, nesse livro tem super uma vibe de X-Men, porque aqui o governo ele tá atrás da menina, né, com aquela desculpa, aquele blá 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 de nos preocupamos com a segurança pública. Então, para quem gosta dessa vibe, para quem gosta dessa temática, eu super indico. Daí, outro livro que também tem um pouquinho dessa vibe, só que com focos diferentes, é o livro Carrie a Estranha, bem conhecido também por causa das 1 milhão de adaptações, remakes e tudo mais. E aqui também é sobre uma menina que tem poderes. Só que, ao contrário da Incendiária, que é uma criança, aqui a Carrie já é uma adolescente. E o poder dela não é de pirocinese, né? Não é de manipulação de fogo. Aqui a Carrie, o poder dela é a telecinese. Então ela consegue mover coisas com o poder da mente. E esse daqui foi o primeiro livro publicado pelo Stephen King e é um dos poucos livros mais curtos dele. Esse daqui tem perto de 200 páginas. E ele vai concentrar mais a história no que a Carrie tá passando, a interação dela com os amigos dela da escola, com professores, com a mãe dela. E aqui ele vai concentrar mais em temas como bullying, como fanatismo religioso e a forma como ele faz essas críticas nesse livro. Eu gosto bastante. E a forma também como ele retrata a Carrie e retrata os seus problemas como uma personagem feminina. Eu gosto bastante também. Eu já vi algumas pessoas considerarem esse livro misógino, mas para mim é total ao contrário, só que isso é tema para outro vídeo. O importante nesse vídeo aqui é que Carrie não é um livro para colocar terror e é um livro também que eu super recomendo, principalmente por ser um livro bem curtinho. O próximo livro, para mim, de todos os livros dessa lista, é o livro mais sussa, mais tranquilo, gostosinho, super levinho. É Os Olhos do Dragão. E aqui o King ele já vai mais se aventurar pro lado da fantasia. E esse livro ele tem uma vibe total de conto de fadas. O King ele escreveu para a filha dele, Naomi, quando ela era criança. E aqui vai contar a história de um reino que tem ali o seu rei, os seus 2 filhos. Daí tem o mago da corte e um dos filhos, né, vai ocupar o lugar do pai e virar rei. E o mago tem também ali os interesses dele, então coisas começam a acontecer. Parece meio que um clichê, vibe Disney, só que tem o toque, né, do Stephen King, então ele cria várias intrigas para essa história. E é um livro super gostoso, muito fluido, você lê muito rapidinho. Só que assim, ao contrário do Stephen King, eu não indicaria esse livro para crianças, mas para adolescentes, para adultos, principalmente que não querem saber de sentir medo, eu super indico, pode ir sem medo. E por último, eu trouxe um livro que a história em si, ela não é de dar muito medo não, mas o valor, o preço do livro, dá. E é por isso que eu não tenho aqui a edição física, eu li ele em e-book, que é o livro Dança Macabra. E assim, na real, a maioria dos livros do Stephen King metem mais medo na gente quando a gente vai dormir à noite e pensar na fatura, do que a história em si. Só que tem alguns específicos, tipo esse daqui, que assim, é sem condições. E quando a gente vê essa capa toda tenebrosa, toda dark, com essa fonte ensanguentada, a gente super associa com uma história de terror para meter medo mesmo. Só que esse é um livro de não ficção do King, e nele o King ele vai retratar as experiências dele com filmes, com livros, com histórias de terror no rádio. E ele vai falar também por que ele acha que as pessoas se interessam por esse gênero, né? Por que as pessoas leem, por que as pessoas consomem o terror. E, gente, o King, ele é um cara muito bem-humorado. Nas entrevistas dele, isso fica bem evidente. E é um humor que eu super gosto, um humor mais ácido. E é aquilo, ele gosta de dar umas alfinetadas. E aqui nesse livro, ele vai contar, né, sobre a evolução do gênero e sobre a experiência dele. Só que ele vai contar do jeito dele. Então, ele acaba dando, né, alguns pitacos sobre livros e filmes. Ele dá várias indicações, mas ele também sai esculachando as coisas que ele não gosta. É um livro também que ele dá uma enxurrada de spoilers. Então, na verdade, não é um livro pra gente sentir medo. É um livro mais pra gente conhecer o autor, conhecer os gostos dele e conhecer, né, as referências dele, o que ele tirou como base. Então,
para quem gosta, né, dessas curiosidades, para quem gosta também de livro de não ficção, eu super indico esse livro. E ainda mais para quem já quer tentar quebrar essa barreira com o gênero, para quem tem curiosidade, quer perder o medo, eu acho que esse é um livro que pode ajudar, por isso que eu quis trazer ele aqui como um extra, principalmente porque é um livro que eu não vejo muitas pessoas também falando sobre ele, e às vezes a pessoa deixa, né, de ler o livro por associar, né, que é uma história muito macabra, principalmente por conta, né, do próprio título, mas que assim, de macabro não tem nada. E me contem aqui nos comentários se teve algum livro do King que você leu e que você não sentiu medo nenhum, pra gente dar aí mais dicas. Ou se você tem vontade de conhecer o autor, se tem curiosidade, né, mas que pensa que precisa aí tomar uma certa coragem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, que é com mais King. Um beijo e tchau!